Mas vou começar o nosso programa porque hoje, né, terminou o velório do Asa Branca aqui em São Paulo. Ele foi velado na Assembleia Legislativa. O corpo já saiu de lá em direção a Turiúba, 500 quilômetros aqui da capital, onde ele vai ser sepultado amanhã. O sepultamento não acontece hoje, vai ser só amanhã e nós temos uma cobertura completa para mostrar aí para vocês. A morte de Asa Branca, não é, repercutiu em todos os jornais. Aqui Asa Branca morre aos 57 anos, é o destaque do jornal Agora. Aqui no jornal Folha de São Paulo também, olha, um grande destaque para o Asa Branca. Morre aos 57 anos Asa Branca, que transformou rodeios em shows, não é? E aqui narra toda a trajetória dele. Aqui também no jornal Agora tem uma matéria dizendo: locutor de rodeios Asa Branca morre aos 57 em São Paulo. E também o Estado de São Paulo traz uma matéria, tá, aqui sobre Asa Branca, locutor de rodeios, morre aos 57 anos. A repercussão da morte do Asa Branca, o maior locutor de rodeios que o Brasil já teve, foi enorme, está sendo até agora, foi noticiado em todos os telejornais, não é? E realmente vocês estão vendo já algumas das imagens do velório, aí a saída do corpo rumo a Turiúba, interior do estado de São Paulo, onde eu volto a repetir, ele vai ser sepultado amanhã. Daqui a pouco a gente dá mais informações para vocês. Vamos para o nosso primeiro girinho de hoje, a gente volta já já. De volta aqui ao nosso programa, daqui a pouquinho a nossa roda da fofoca. Nós estávamos falando sobre o último adeus a Asa Branca, o maior locutor de rodeios do nosso país, com essas imagens da nossa equipe de reportagem, direto da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, onde ele foi velado desde ontem à noite, não é? E o velório prosseguiu até por volta de meio-dia. Aí já se preparava para o corpo ser levado ao carro fúnebre com destino a Turiúba. Eu não consigo falar o nome dessa cidade. Turiúba, tá? No interior do estado de São Paulo. E o cortejo seguiu ao som de berrante, porque ele era um grande sertanejo também, com a bandeira do Brasil, que o Asa fazia questão, não é, de entrar na arena sempre segurando a bandeira do Brasil, abrindo e segurando a bandeira do Brasil. Era assim que ele gostava de entrar na arena e começar a narração aí das grandes competições nos rodeios pelo Brasil afora. Olha lá. Obrigado a Deus por receber o capitão Asa Branca em suas mãos. Nós vamos girar e nós voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, como a gente estava falando para vocês, hoje terminou, né, se encerrou aqui em São Paulo por volta de meio-dia o velório do Asa Branca, e aí o corpo seguiu no carro fúnebre para Turiúba, que é no interior aqui do estado de São Paulo, a 500 quilômetros da capital. É uma longa viagem, por isso que o velório terminou ao meio-dia, e ele, além de receber os aplausos como uma última homenagem de todos aqueles que foram se despedir dele, inclusive todos os filhos estavam lá. Vocês estão vendo a viúva, a Sandra, não é? Ele saiu ao som de um berrante sendo tocado e um locutor de rodeio falando palavras muito bonitas para o Asa Branca também, como se ele tivesse para entrar na arena, mas na verdade ele está saindo dela, não é? O sepultamento do Asa Branca acontece somente amanhã, lá na cidade dele, em Turiúba, como eu disse para vocês, justamente por conta da viagem ser muito longa e também porque eles pensam em fazer um pequeno velório para ele lá, para que as pessoas da cidade em que ele nasceu possam se despedir também. Isso ainda não está confirmado, é uma coisa que estava sendo cogitada em função da viagem longa, não é? E só poder ser sepultado amanhã. Então vocês estão vendo aí a despedida, e com isso, gente, os filhos estavam presentes, a Bianca, a Lara Lemos, a Lara Taisla, Muriel e Gabriel, e a outra filha que veio dos Estados Unidos, mas essa espera o reconhecimento de paternidade
cidade através do DNA, que era uma coisa que a gente também tinha informado aqui para vocês. E com isso também, né, a imprensa começou a vasculhar novamente a vida do Asa, descobrir que muita coisa estava para ser feita, que para esse ano ainda, o mais provável para o ano que vem, vai vir aí um filme sobre a vida do Asa Branca, mas não é agora porque ele morreu não. E isso já está desde o ano passado naquela fase de captação de grana para ser realizado, mas como não é fácil, demora um pouco, mas o projeto está absolutamente pronto, não é? Asa Branca, uma voz retumbante, uma coisa assim, o título, e vai ser feito, não tem elenco ainda, né? Parece que o ator que vai fazer o papel do Asa Branca já foi escolhido, mas eles ainda não querem revelar. E o filme vai contar a história desse rapaz que nasceu lá em Turiúba, interior do estado de São Paulo, alma sertaneja mesmo, um garoto que teve uma vida traumatizante, o pai se suicidou, a mãe morreu de doença de Chagas, ele teve que sair, garoto, moleque mesmo, para o mundo para poder aí, né, lutar pela sua sobrevivência, começou a ser peão de boiadeiro, uma coisa que ele já gostava, aí sofreu aquele acidente com um chifre de um dos animais, perfurou o seu pulmão, ele ficou aposentado para essa profissão, embora tivesse 20 e poucos anos de idade. Aí é que ele foi para a locução de rodeio e foi onde ele brilhou com a sua criatividade, com a sua ousadia, com as inovações que ele colocou, não é, na narração de rodeio, transformou aquilo num verdadeiro espetáculo. Para mim, um espetáculo deprimente, rodeio, já falei para vocês, mas para o público que até hoje cultiva, né, o hábito de ver esse tipo de espetáculo sangrento, ele fez uma inovação, ele mudou a cara dos rodeios, ele trouxe muita coisa, porque ele era aventureiro, ainda sem ter sucesso, ele foi ilegalmente para os Estados Unidos, lá ele viu tudo que existia de mais adiantado em termos de rodeio, trouxe para o Brasil, meteu as caras e virou o Asa Branca, que todos vocês conhecem. Então, tudo isso vai estar resumido nesse filme, sim. E um outro sonho do Asa Branca é que veio a público agora, porque um projeto dele, assim que ele ficasse bom, não é, que ele recuperasse a sua saúde, coisa que quase aconteceu se não tivesse vindo o câncer, esse câncer devastador que o levou embora da gente, ele queria fazer um retiro dos artistas, os mesmos moldes que existem no Rio, ele queria fazer um retiro dos peões de boiadeiro, ele queria dar apoio aos profissionais que envelhecem e já não tem mais condições de encarar as arenas e de fazer a montaria. Então, esse era um projeto muito sério do Asa mesmo, apoiar todos aqueles que vivem, não é, dos rodeios, como foi o caso dele, porque ele precisou muito de ajuda nesses anos todos, doença é uma coisa caríssima, né? E tudo que ele tinha foi embora, foi embora. E aí ele começou a pensar também nos outros da profissão, que podia ter problemas de saúde, ou só o envelhecimento, a incapacidade de prover o próprio sustento. Então ele achava que ele tinha que fazer uma coisa nesse sentido pela classe, vamos dizer assim. Mas a doença também não foi embora, muito pelo contrário, levou o Asa embora e o que era sonho ficou sendo apenas um sonho. A gente espera que outros, né, grandes locutores de rodeio ou peões, campeões, possam encampar esse sonho e transformar aí em realidade, porque infelizmente parece que essa história de rodeio não vai terminar tão cedo como a gente ou a maior parte das pessoas gostaria mesmo que acontecesse. Então tá aí. Só vou falar uma coisa para vocês, não é? As reportagens dão conta aqui dos 5 filhos registrados, da filha a que não foi reconhecida ainda, mas tem várias maneiras do DNA ser feito e o reconhecimento vier, porque ele conhecia a filha, já estava tudo encaminhado para que essas coisas acontecessem. No meio desses nomes que estão aqui, tem uma pessoa, né, um dos filhos que eu vi hoje fazendo declaração de amor para esse pai, fazendo declaração de amor para o Asa Branca.
E eu estranhei muito, muito, porque há uns meses, não é, nós tivemos aqui o conhecimento de um áudio que está conosco nos nossos arquivos e que a gente nunca vai usar, é claro, primeiro por princípio e segundo por amor ao Asa Branca, porque se trata da família dele, ele se foi, ele não está mais aqui nem para se posicionar em relação a esse caso, mas uma dessas pessoas, não é, um desses 5 filhos ou uma desses 5 filhos do Asa Branca, a gente tem esse telefonema em que o Asa ligou dos Estados Unidos, porque ele já estava naquela fase onde o câncer tinha voltado, onde o tratamento nos Estados Unidos, ao invés de redimir a doença, fez com que se alastrasse, se desenvolvesse, veio o caso dos tumores, aquela coisa toda que vocês sabem. E ele já não tinha mais dinheiro, os amigos que o ajudavam lá também já não tinham mais dinheiro de jeito nenhum para continuar ajudando. E fora isso, ele sabia que ele iria morrer e ele falou, quero voltar para minha terra, é lá que eu quero morrer, o Brasil é o meu país, é o meu chão, é para lá que eu vou. Mas ele pediu ajuda para uma dessas 6 pessoas e o que ele ouviu foi uma coisa muito dura, né? A gente ouviu isso e só a gente sabe o quanto doeu no coração, ver uma dessas pessoas dizer, não conta com a minha ajuda, eu quero mais é que você morra. Foi exatamente isso que foi falado para o Asa. E foi com essa ferida aberta no peito que ele chegou aqui ao Brasil, né? E aqui ele foi amparado por várias pessoas mesmo. Mas de um dos filhos ou uma das filhas, isso não aconteceu. Muito pelo contrário. E agora, nas redes sociais, meu pai, meu amor, minha vida, vou sentir saudade, qual é? Sabe? O que leva a tamanha hipocrisia, a tamanho cinismo, a tamanha falsidade? Não é? Não respeita nem a memória do pai, porque isso para mim é um desrespeito. Amar esse pai era ter estendido a mão, era ter socorrido, era ter recebido ele aqui, era ter apoiado, amparado e ficado ao lado dele todos os minutos, corrido atrás de grana também para ajudar esse pai, se fosse o caso, todo mundo na luta. Mas um pai liga, pede ajuda e ouve, eu quero que você morra, não espere ajuda de mim. Ah, o que é isso, gente? Isso tem seu preço, né? Isso não vai ficar assim, porque a justiça divina existe. A lei do retorno também, eu não duvido disso um minuto na minha vida, porque não existe pecado, existe consequência. A que você faz, a que você paga. Né? Então é isso, não quis ajudar o pai, desejou que esse pai morresse, sabe-se lá os motivos, mas nenhum motivo justifica e todas as informações. E a gente que acompanhou a carreira do Asa sabe, nunca se ouviu dizer que ele tivesse abandonado um filho, que ele fosse um pai totalmente ausente, que ele não tivesse cuidado desses filhos, tanto que todos estavam lá. Mas teve sim um desses filhos que abandonou o pai. E não foi só abandonar, não, foi desejar que ele morresse de verdade. E agora eu tenho que engolir esse tipo de coisa? Nossa equipe toda tem que engolir esse tipo de coisa quando vê isso nas redes sociais, quando vê entrevistas nesse sentido, mas de jeito nenhum. Por isso que eu estou falando, porque eu quero que as pessoas saibam, né, que existe esse tipo de gente capaz de fazer isso para um pai ou para uma mãe, capaz de fazer isso para uma pessoa que está à beira da morte, capaz de fazer isso para uma pessoa que está pedindo socorro, que era o caso dele, estava pedindo amparo, estava pedindo um colo, que ele deve ter dado muitas vezes, e quando ele está para se despedir da vida, ele não recebeu. Então é esse tipo de hipocrisia que a gente não pode admitir, não pode aceitar. Quem fez sabe que fez e sabe de que nós estamos falando exatamente desse gesto extremamente cruel e desumano para um pai que estava à beira da morte e pediu uma mão estendida. E não teve, muito pelo contrário. Teve os votos de que essa vida fosse embora mesmo, fosse abreviada, que ele fosse desse mundo e que realmente não queria saber dele. É isso, né? Então eu achei que essa foi o ponto assim também muito lamentável, muito cruel de toda essa história. Você saber que há muito pouco tempo fizeram isso com ele e que agora estão aí nas redes sociais dando entrevista e dizendo que ama esse pai, que lamenta que era um pai maravilhoso, faça-me um favor, se prepara, né? Porque realmente isso tem um preço. Não sabe se vai ficar na mesma situação, não sabe, não é? Se de repente vai desenvolver a mesma doença ou alguma coisa tão séria quanto que possa levá-lo a pedir ajuda e a não receber.
sei lá se tem filho, se não tem filho, mas de repente a história possa se repetir. Eu não duvido dessas coisas, não. Eu só queria fazer esse registro agora. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Márcia Pelvezan, com a Leonora Ávila, com o Felipe Campos. Hoje, Guilherme Beraldo também aqui com a gente. Daqui a pouco vamos falar com ele. Mas agora você vai ver a nossa reportagem de O Último Adeus à Asa Branca. O maior locutor de rodeios da história do Brasil faleceu durante a tarde da última segunda-feira, aos 57 anos de idade. Valdemar Rui dos Santos, mais conhecido como Asa Branca, não resistiu a uma duríssima batalha contra um câncer de mandíbula diagnosticado em 2017. Além do tumor, ele era portador do vírus HIV e tinha 2 válvulas na cabeça em decorrência de uma neurocriptococose, popularmente conhecida como a doença do pombo. O velório de Asa Branca foi realizado na manhã desta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em uma cerimônia aberta ao público. Asa Branca deixa a esposa Sandra, com quem foi casado por mais de 12 anos, além de 5 filhos. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem a partir de agora. Nós não podemos ser egoístas, né? É muito difícil agora ter que viver sem ele, mas para viver com ele como estava, também não tinha mais condições. Você, por tabela, também não estava tendo vida, né, Sandra? Doía muito, né? Ver a situação dele. Sim, de cuidar dele, essas coisas não. Isso foi lição de vida para mim, foi aprendizado. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de cuidar do Asa. Então isso para mim nunca pesou. Acho que o melhor que poderia ter sido na vida dele nesse momento era descansar mesmo, né, Lara? Com certeza. Para nós o sofrimento maior era ver ele daquele jeito, né? E ele não poder fazer nada. E a gente sabia que o que ia acabar acontecendo é o que aconteceu, mas da melhor maneira possível para o descanso dele. Na sua opinião, qual a principal mensagem que o Asa Branca deixa para todo mundo? Eu acho que ser feliz independente da forma que quiser viver. Foi o que ele fez, né? Foi feliz da maneira dele e com o carisma que ele tinha, todo mundo sabe. Ele aguentou tantas e tantas vezes, foi desenganado tantas e tantas vezes pelos médicos, mas voltava para casa. Acho que muito disso se deve à força que você dava para ele. Eu sempre procurei passar para o Asa força, né? Coisa boa, fé. E eu sempre procurei isso para ele. Eu sempre conversei muito e sempre fiz ele entender que a vida não é só isso daqui. Nós temos um espírito e que tem um outro plano e que a vida continua. E assim, e conheci também aquele homem reverente, determinado e que buscava os ideais dele, que lutava por aquilo que ele queria. Então eu aprendi muito com Asa, muito mesmo. Só somou na minha vida. E aí está, Sônia Abrão. Agora, 12h05, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o velório do locutor de rodeios Asa Branca chega ao seu final. Nós vemos aí vários locutores de rodeio com quem ele teve contato ao longo desses anos, fazendo a última homenagem com o toque do berrante. O corpo do locutor Asa Branca segue agora em direção à cidade de Turiúba, no interior de São Paulo, a cerca de 550 quilômetros da capital. É lá que ele será sepultado, é a cidade onde ele nasceu. O corpo dele será enterrado amanhã, na quinta-feira, às 14h. Você era um homem realmente admirável, homem de muitos companheiros de verdade. Quem fica sopra de emoção. Adeus, Asa Branca, mas você vai ficar no nosso coração. Vai com Deus, capitão! A potência do rodeio! É bonita essa foto, né? Tá aí, gente, o último adeus
ao Asa Branca. Marcinha, quer falar alguma coisa? É muito triste, né? Esse momento é muito doloroso, né? A hora que tá voltando para casa, só que não, né? Muito difícil, muito difícil. É aquilo, eu também questiono muito o rodeio, porque a gente... Sim. Causa animal, enfim, mas mas ele era um cara muito legal, realmente, inspirou tanta gente, tantas pessoas a serem do bem, né, e fazerem coisas assim, é muito triste. Verdade, a gente odeia rodeio, mas a gente ama o Asa, né? Sim, e um cara que batalhou, esses anos foram muito difíceis, ele sempre vencendo, sempre tentando se equilibrar ali para voltar, lutando pela vida mesmo. E novo, né? 57 anos. Então, existe uma dúvida em relação à data de nascimento do Asa Branca, né? Tem essa data de que ele teria 57 anos e tem a data de 1952, quando ele teria, então, 67 anos, quase 70 anos, uma coisa assim. Mas os jornais, toda a imprensa adotou dos 57 anos, que é que eu acredito, na verdade, né? Porque ele era mais novo mesmo, a gente olhando. Ele ficou muito depauperado com a doença. E sempre com esse chapelão, gente, onde dentro tinha, né, costurada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sempre foi um homem de muita fé, eu acho que por isso também ele resistiu tanto tempo, né? Nossa, é triste. Bom, 57 ou 67 é triste igual, né? Agora, 57 é pior, porque é muito jovem. Eu estava aqui com o coração apertadíssimo de ver a idade dele, que eu não tinha me atentado. Eu vim ver hoje a idade dele e falei, nossa, 57 anos é muito pouco tempo, né? Mas acho que a Marcinha disse bem, volta para casa, só que não, porque a gente fica aqui, né? E a gente sente muito essa falta. É lamentável. Apesar de também achar que esse nicho dele de mexer com esses animais e tal, também é uma coisa que não me agrada muito, então é um meio que eu nunca me interessei muito. Eu estava até vendo hoje na internet que tem muita gente que não conhece ele porque não se interessa por esse tipo de trabalho, né? Ou que não gosta mesmo desse universo, não gosta. Tem muita gente que não conhecia ele, mas... o nome dele é Valdemar, né? O Bruno Tálamo estava falando. Valdemar Rui. Agora, você vê que nome que ele adotou, Asa Branca, né? E a gente deseja que agora ele esteja de asa branca mesmo, que esteja indo para um lugar muito bacana, seja muito acolhido, pelo jeito, pelo discurso da mulher dele. Eles têm um conceito espírita muito bacana, forte, de achar que tem um espírito, uma vida depois, um plano diferente. E eu também acredito nisso, né? Desejo que ele esteja realmente de asas brancas em ótimo lugar. Certo, 57, 67. 67 também é menino, né? Também, né? Sempre a gente é jovem para morrer, mas ele teve uma vida muito intensa, para o bem e para o mal, porque esses últimos meses foram muito intensos também, mas de dor, né? O resto ele fez o que ele quis da vida dele, como ele realmente achava que tinha que ser. Pagou um preço por isso? Pagou, mas ele achava que estava bem pago. Felipe, só para fechar mesmo. Sônia, você sabe que assistindo a todas essas reportagens, enfim, vendo tudo, esse momento de despedida, eu achei um momento muito sublime, né? Porque o que ele sofreu não foi brincadeira, né? Então, nesses últimos meses aí, o que ele passou, realmente, eu acho, ninguém deseja, lógico, a morte de absolutamente ninguém. Mas é aquela história que você olha e você fala, descansou, parou, chega, né? Porque realmente o que vai ficar dele é a voz, é a história toda. Então pronto, agora ele sossegou, acabou e agora ele vai encontrar com Deus, Nosso Senhor, enfim, toda a turma dele. Tá certo. Ele inspirou, inclusive, personagem de América, né? Da novela. Claro. Ele fez novela, ele fez o Rei do Gado, ele participou e teve mais uma outra que eu não me lembro agora. Ele chegou a fazer novela.